A melhor pessoa para falar dessa possibilidade de outras sanções dos Estados Unidos para autoridades brasileiras seja Lorival Santana, nosso analista de internacional, que na semana passada estava em Washington tratando, aprofundando exatamente a informação que ele trouxe na semana retrasada de que o ministro Alexandre de Moraes seria sancionado pela lei Magnitsky, imposta pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Pois bem, Lorival, boa noite e bem-vindo de volta. Em cima dessa decisão de agora do ministro Alexandre de Moraes de decretar uma prisão contra Jair Bolsonaro, uma prisão domiciliar, até que ponto isso abre uma possibilidade, uma justificativa para o governo Donald Trump impor novas sanções a outras autoridades? Sim, há pelo menos 2 semanas que já existe um plano com passos determinados de acordo com cada medida adotada ou pelo STF ou pelo governo brasileiro. Então, a própria lei Magnitsky, ela tem camadas, né? Ela é uma válvula de pressão que pode ser elevada, essa pressão, de acordo com as ações do alvo dela. Então, já foi adotada a primeira etapa, a primeira camada, que é o congelamento de eventuais bens. Aparentemente não havia esses bens nos Estados Unidos. Mas contra o ministro Alexandre, né? Contra o ministro Alexandre, mas uma segunda camada seria a possibilidade de adotar sanções secundárias contra bancos, empresas, instituições que tenham relações com Alexandre de Moraes, né, de forma a inviabilizar que ele tenha, por exemplo, conta corrente, cartão de crédito, coisas assim, já que todos os bancos precisam fazer operações cambiais e precisam ter acesso ao dólar, incluindo o Banco do Brasil e outros bancos desse tipo. Então, essa seria uma ação bastante focada no Alexandre de Moraes, já que foi ele que, de forma monocrática, adotou essa medida da prisão domiciliar. Agora, se o secretário Rubio, porque é ele que está, na verdade, pilotando isso, né? Departamento de Estado. Do Departamento de Estado. Se ele decidir expandir um pouco mais o escopo dessas ações, aí ele pode adotar sanções contra os ministros do Supremo que vêm, por sua vez, votando a favor de medidas contra o ex-presidente Bolsonaro e contra as redes sociais. Por enquanto, o governo brasileiro está numa atitude de bastante cautela, inclusive buscando a negociação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem a expectativa de essa semana ainda poder conversar com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Agora, se o Departamento de Estado decide ampliar isso até para provocar o governo brasileiro a adotar, a dar novos passos na direção de uma escalada, está no cardápio, está no plano, a retirada dos vistos para os Estados Unidos do pessoal de primeiro escalão do Palácio do Planalto, com exceção do presidente Lula, a primeira-dama Janja e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso, pelo menos, é o que prevê o plano. Se houver novas, por sua vez, medidas, declarações do governo Lula, aí pode ser retirada a credencial da embaixadora brasileira em Washington. Mas não seria surpresa também, Lorival, é uma pergunta, na verdade, se Marco Rubio ou o próprio Donald Trump pegasse o telefone e ligasse para o secretário de Tesouro, não tem essa conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? É possível, sim. Na semana passada eu estava detectando um movimento de separação da questão comercial com as questões políticas, daí a adoção dessas medidas contra Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que havia uma lista enorme de exceções para a tarifa de 50% para produtos brasileiros. Então, o ambiente era nessa direção, mas os humores podem mudar. Muito obrigado, Lorival Santana, nosso analista internacional.